Meu nome é Wagner, sobrenome Austin. Por que eu decidi ser advogado? Aí eu vou precisar voltar aos anos de 2000, onde eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Essa decisão foi: qual curso escolher na faculdade? Tinha dúvidas? Sim, muitas. Eu pensei em fazer odontologia, pensei em fazer administração, pensei em fazer direito e depois de alguns testes vocacionais escolhi fazer o vestibular para o curso de Direito Noturno na Universidade Estadual de Maringá. Depois de muito custo, muitos estudos, passei perto do limite, com uma nota razoável para entrar num curso tão concorrido na época. Passei pelo primeiro ano, comecei meu estágio, segundo, estava me consolidando com os conhecimentos do direito, mas sempre tive uma dúvida. Escolhi o curso certo? A partir do terceiro para o quarto ano, eu tinha certeza que eu escolhi a profissão que eu levaria para o resto da minha vida: ser advogado. E não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão que foi amadurecendo conforme o passar do tempo e de acordo com os conhecimentos dos meus professores na época. Eu preciso começar esse vídeo falando uma coisa para vocês. Eu sou uma decepção para todos os meus professores da graduação, porque eu fui educado, instruído para terminar a minha graduação e abrir uma sociedade de advogados com alguns colegas na área de direito trabalhista, civil ou penal. E se isso não desse certo, eu deveria fazer concurso público, afinal de contas, me traria uma grande estabilidade. Hoje eu faço totalmente o oposto disso. Eu sou consultor para escritórios de advocacia, trabalho num jurídico interno de uma multinacional de grande porte e sou professor e autor de livros. E como eu comecei essa jornada? Vamos lá. Eu me graduei em 2005. Fiz o juramento, peguei minha carteirinha da ordem e eu achava que eu estava pronto para o mercado. Lê do engano. E tive muitas dificuldades de conseguir o primeiro emprego. Eu fiz mais de 20 entrevistas. Comecei fazendo as entrevistas no interior do Paraná, na cidade de Maringá, onde meu pai e minha mãe moram nessa cidade, que eu tenho um apreço muito grande. Fui expandindo, fui para Londrina, a cidade onde eu nasci, um pouquinho maior, recebi alguns nãos. Falei, eu preciso ir para uma cidade maior. Fui para Curitiba, morei na casa de um amigo meu de favor, e os escritórios de advocacia sempre fecharam a porta para mim. Não, não, não. Falei, tudo bem, vamos ampliar. Fui para São Paulo, fiquei na casa de um colega do meu pai, morei lá por alguns meses e fiz várias entrevistas. E a resposta que eu sempre recebi foi não, não e não. Voltei para minha cidade natal, falei, agora eu preciso começar a estudar, já que escritório de advocacia não vai dar, que foi isso que meus professores me ensinaram, me educaram por 5 anos na graduação. Falei, vou fazer concurso público. E comecei a estudar para um concurso público de auditor fiscal da Receita Federal. Eu fui literalmente o ratinho de concurso público. Eu estudava a todo momento. Qualquer livro novo que saía, eu estava lá. Eu virava madrugadas estudando. E até cheguei a tomar alguns remédios para poder melhorar a capacidade de aprendizado, o poder de cognição. E o primeiro concurso que eu fiz foi um concurso que não é tão usual, chamado Oficial de Chancelaria. Fiz esse concurso, mas não atingi a nota mínima para passar. Voltei e continuei estudando, mas naquele tempo os concursos estavam cada vez mais sendo distantes um do outro, cada vez mais as portas estavam se fechando nesse mundo de concurso público. Aí eu mudei de novo a minha decisão, tive que me transformar e voltei a aplicar para entrar em um escritório de advocacia com certa credibilidade. E com muito custo comecei trabalhando num escritório mediano na cidade de Maringá. Lidava com ações trabalhistas, lidava com cobranças, um pouquinho de direito bancário, juizado especial civil, juizado especial criminal, e assim eu comecei a aprender como fazer uma petição ou fazer um recurso. Por óbvio, demandas de baixo conhecimento agregado. Mas era o começo, e tudo tem um começo. E tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida para começar a minha carreira da forma correta. Afinal de contas, para toda conquista, há uma renúncia. E eu confesso que eu não estava feliz naquele momento. Eu queria expandir o meu conhecimento, eu queria aprender coisas novas. Já naquela época, eu dava aula de inglês nas escolas de inglês da região. E eu falei, qual é o meu diferencial? Qual é o meu ponto forte, considerando os meus amigos, os meus colegas que já iniciaram na profissão? Era a língua inglesa.
que eu fiz? Fiz um planejamento juntamente com a minha família, com recursos dos meus pais e fui estudar nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, foi fácil ingressar no programa de mestrado pela Universidade da Califórnia? Não, não foi e ainda não é e não será fácil. Aí eu tive que me qualificar, me esforçar. Comecei fazendo um curso de inglês jurídico chamado Legal English, tirei a nota máxima. Depois disso apliquei uma vez para o mestrado, me falaram não. Apliquei a segunda vez, falaram não. Na terceira vez a reitora me chamou para conversar e eu expliquei por que eu queria aquele mestrado. Eu lembro de uma frase que ela me falou: você é muito persistente, você é resiliente, mas você é muito jovem. Naquele momento eu entendi que eu precisava um pouquinho mais de experiência. E eu fui agregando essa experiência, fazendo trabalhos voluntários dentro da instituição de ensino, a UC Davis. Depois de um certo tempo, lidando com os alunos, os discentes naquela época, a reitora me chamou de novo e me informou que eu estava aprovado no programa. Morei nos Estados Unidos 2 anos e voltei para o Brasil. Nesse exato momento, meu ego estava lá em cima. Eu falava, agora sim eu serei um profissional de sucesso. Afinal de contas, eu tenho um mestrado nos Estados Unidos, eu falo inglês fluente, entendo de negócios internacionais. Por engano. Novamente fui para São Paulo pedir emprego para entrar numa banca, eu queria um escritório full service, afinal de contas, eu tinha estudado fora. E eu ainda continuei recebendo não, não e não. E não parei de tentar, até que conheci um colega, tenho contato com ele até hoje, consegui uma entrevista de emprego no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, e entrei em um dos 10 maiores escritórios de advocacia do Brasil. O primeiro departamento que eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia foi um departamento um pouco diferente. É um departamento chamado de Relações Internacionais, que lida com direito internacional privado, lida com abertura e fechamento de empresas no Brasil, principalmente empresas com capital estrangeiro. Trabalhava muito fazendo a conexão entre o investidor internacional, o investidor estrangeiro, que queria se estabelecer aqui no Brasil abrindo empresas. Fazia recursos perante a Receita Federal, em relação à importação e exportação de mercadorias e, obviamente, peticionando, primeira instância, segunda instância. Fui me desenvolvendo, tive ótimos líderes, até que o mundo corporativo bateu à minha porta. E a primeira entrevista que eu fiz foi numa multinacional de grande porte líder de mercado, a qual eu sou muito orgulhoso pela oportunidade que ela me deu e todos os aprendizados que eu tive nesse tempo. Nessa empresa eu comecei como advogado júnior, depois fui para pleno e saí de lá depois de 5 anos como advogado sênior. A primeira área do direito que eu fui convidado a trabalhar era direito concorrencial. O que eu sabia de direito concorrencial nessa época? Não tenho problema em dizer, não sabia nada. E meus líderes naquela época sabiam disso. Mas eu escutei uma frase que eu nunca vou esquecer. Nós não nos preocupamos com a área do conhecimento, estamos preocupados com o perfil. Porque o conhecimento, se você tiver o perfil que nós estamos buscando, você pode desenvolver o seu conhecimento. E foi isso que eu fiz. E eu li muita coisa sobre o direito concorrencial, eu tive o prazer de coordenar, de fazer parte de um dos maiores casos de direito concorrencial que o Brasil já viu. Além do direito concorrencial, fui agregando outras áreas do direito que eram desconhecidas para mim. Direito do consumidor, direito administrativo, direito ambiental, contratos internacionais e nacionais, até que chegou um momento que só, e com todo respeito à palavra só o direito não seria suficiente, porque eu precisaria me desenvolver como bom líder, eu precisava me desenvolver em gestão de pessoas. Comecei a ter estagiários, advogados juniores abaixo de mim, comecei a entender de fluxo de processos internos e a minha bagagem foi aumentando. Eu saí de uma condição onde eu era o prestador de serviço em uma banca para me tornar um cliente dentro de um jurídico de empresa. Esse meu trabalho jurídico era exercido em uma empresa metalmecânica e depois de 5 anos eu comecei a pensar, por que não tentar outra coisa? Por que não transformar-me novamente? Eu tinha dúvidas, sim, receios, sim, afinal de contas eu estava bem estabelecido, tinha meu apartamento, eu tinha meu carro, mas eu queria experimentar outras áreas do direito. Depois de muitas entrevistas e alguns não, principalmente na cidade de Curitiba e Florianópolis, que era onde eu estava tentando, fui convidado para fazer parte de um jurídico de uma empresa multinacional europeia, também líder de mercado. E eu tinha um desafio. Diferentemente de uma empresa onde tinha um jurídico global de centenas de pessoas,
eu estava entrando num jurídico global de 10 pessoas. E naquela época o meu desafio era, você vai cuidar de contencioso. E eu não tinha experiência de contencioso e fui muito claro em todo o processo. Aí eu escutei pela segunda vez na minha carreira, estamos procurando perfil. Estamos procurando um profissional com coeficiente emocional adequado para a visão, missão e valores da nossa empresa. Com aquele processo de recrutamento, eles me escolheram e eu aceitei a proposta. Larguei tudo no sul do Brasil e fui para São Paulo, capital. E tive que me desenvolver em outras áreas, novamente. E nessa empresa eu estou há 6 anos, com muito orgulho, com muito aprendizado e sempre grato aos líderes que passaram nesses últimos 6 anos. Por que eu estou contando essa história para vocês? Percebam quantas vezes eu tive que me reinventar. Quantas vezes que eu tive que entrar numa área nova do direito. Só para você migrar do mundo de um escritório de advocacia para o mundo corporativo já não é trivial, já é algo diferente. Agora você conhecer novas áreas do direito, eu acho que é mais desafiador ainda. Então esse poder de autoadaptação é muito importante na nossa carreira. Por isso que eu te recomendo, trabalhe no modo camaleão, mude a sua cor de acordo com a cor do cliente, de acordo com as características da sua carreira. É muito comum eu escutar de alunos jovens, advogados juniores, eles falam assim, professor, eu ainda não sei qual área do direito eu devo me especializar. Eu falo, não se preocupe, o mercado vai te mostrar. Só que você tem que ter o planejamento estratégico, o mindset de crescimento e ficar muito atento aos sinais. Porque são esses sinais externos que vão te dar o norte para a sua carreira. Essa é um pouquinho da minha carreira profissional e o que eu faço hoje. Como eu ingressei na docência? Eu me tornei professor por um acaso. Estava dando um treinamento sobre implementação de programas de compliance e de repente um advogado externo que estava lá sentado me assistindo, no final da apresentação ele me chamou e falou assim, Wagner, você sabia que você tem o dom da docência? Eu falei, como assim? Ele falou assim, você precisa, e esse foi o verbo que ele usou, você precisa tornar-se um professor. Eu falei, eu tenho até interesse, afinal de contas, eu precisava de uma renda complementar. Ele falou, posso te apresentar a coordenadora do curso de Direito? Eu falei, lógico. Sentei na frente da pessoa, uma senhora muito bem instruída, que eu tenho uma enorme gratidão por ela, e ela me falou o seguinte, ela me deu um pincel atômico e falou assim, você tem 15 minutos para me dar uma aula. E eu fiz a pergunta básica, aula do quê? Ela falou, de qualquer coisa. Eu falei, não adoro qualquer coisa. Comecei a falar daquele nicho que eu estava acostumado, um pouquinho de direito concorrencial, contratos internacionais, um pouquinho do direito do consumidor, um pouquinho de programas de compliance, que era a área que eu sentia mais confortável naquela época. Ela falou, posso gravar? Falei, pode, não tem problema com câmeras. Começou a gravar, depois ela gravou e ela falou o seguinte, eu tenho um convite para você. Falei, pois não, estou aqui. Ela falou assim, eu gostaria de ofertar uma disciplina para a graduação do 4º ano de Direito. A disciplina era Direitos Reais. E eu fiquei chateado naquela época, porque eu não sabia nada de direito concorrencial, mas era a proposta que tinha. E eu fui muito ético e disse uma coisa para ela. Eu sou profissional e eu não vou pegar uma disciplina que eu não tenho total conhecimento. E ela me fez uma nova proposta. Ela falou assim, eu preciso que você se desenvolva, porque eu tenho um professor que está com problemas de saúde, ele vai abandonar a disciplina e eu preciso dessa sua ajuda. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei. Ela falou, eu te dou 3 meses. E eu confesso, eu nunca li tantos livros na minha vida nesses 3 meses. Eu pedi para ela o acesso à biblioteca e eu praticamente li quase todos os livros da biblioteca nesses 3 meses, na área de direitos reais. Assumi uma turma e nos próximos 6 meses eu fui o professor mais bem avaliado daquela instituição naquela época, pelos alunos. A coordenadora veio até mim e falou, muito obrigado, eu consegui ver o seu poder de autotransformação e agora eu vou mostrar toda a grade da graduação, pode escolher quantas disciplinas você quer. Esse foi o meu prêmio. E eu escolhi. Comecei a dar aula de Direito do Consumidor, também dei aula de Direito das Responsabilidades, comecei a dar aula de Introdução ao Estudo do Direito para o pessoal de administração, mas como eu sempre falo, tudo tem uma renúncia. E essa renúncia custou caro, deixei de fazer muitas coisas que eu queria para me desenvolver como professor. Provavelmente, se eu não tivesse renunciado tanta coisa, hoje eu não estaria aqui, conversando com vocês através desse vídeo. Entrei em sala de aula em 2013 e até hoje nunca saí. Eu fui picado pelo bichinho da docência. E eu não tenho problema algum em dizer, é o que me dá mais paixão na vida. Passar um pouco do meu conhecimento que eu agreguei nesses anos.
Conhecimentos de escritório de advocacia, conhecimentos do mundo de concurso público, conhecimentos de quem é cliente, demandando dos escritórios de advocacia, onde eu já fiz parte. Um dos convites que eu mais me sinto orgulhoso foi da Escola de Direito, Fundação Getúlio Vargas, da cidade do Rio de Janeiro, onde eu faço parte do LLM em Direito Empresarial na disciplina de Gestão Estratégica de Serviços Jurídicos. E o outro convite foi pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde eu tenho o privilégio de fazer parte do time do MBA de Finanças por São Paulo. Quando surgiu a WO Gestão Jurídica? A empresa nasceu em 2018, mas somente em 2021 eu decidi entrar no segmento online. Por que eu demorei tanto, de 2018 a 2021, para começar a me comunicar com vocês? Porque eu fiz um planejamento. E nesse planejamento estratégico dessa minha profissão, esse lado online da comunicação não era prioridade. Primeiro foi o meu primeiro livro, que eu falei sobre o direito das responsabilidades, nesse segmento de intermediação online. Esse livro foi publicado no começo de 2019. O segundo livro foi publicado em 2021, que é um livro que eu falo de gestão estratégica para advogados, tanto de escritórios de advocacia, quanto de jurídico interno de empresa. Nesse tempo de 2018 a 2021, eu precisava terminar o meu mestrado pela FGV São Paulo na área de Direito Empresarial. E eu precisava ter mais anos de docência. Eu estava num processo de transformação e hoje eu estou pronto. Eu estou pronto para dividir com você quais são os passos para você alavancar a sua advocacia. Eu preciso que você saia do seu ponto A e chegue no ponto B. E eu quero te ajudar a construir esse ponto B. A WO Gestão Jurídica tem uma visão muito clara. É ser uma empresa que vai muito além do direito e que traz lucro sustentável àquele que nos conhece. A nossa missão de todos os dias é desenvolver discentes, você, para enxergar um direito como uma ferramenta estratégica customizável. O seu direito, a sua prestação de serviço não precisa ser igual dentro de uma caixa para todos os seus clientes. Nossos valores primários são integridade, criatividade, pragmatismo, multidisciplinaridade e empreendedorismo. Eu preciso ser prático, porque eu sei que você não tem tempo. Falando de planejamento estratégico na advocacia, é como se você precisasse trocar o pneu do carro com o carro andando. E eu sei que não é fácil, você tem pouco tempo, mas existem técnicas para ajudar você a alavancar o que você faz hoje, de forma sustentável, com mais satisfação das pessoas à sua volta e, por óbvio, maior lucratividade. Afinal de contas, você não merece ser mais um.